Olá, amigos e seguidores do canal. Como anunciado na postagem da semana passada, dado continuamos tendo um bom retorno dessas postagens do Lovecraft, essa nova playlist do canal aqui. Foi o Habitante das Trevas, né? Está tendo bastante excitação. E aí, então estou estimulado a começar esse projetinho aí. Projetinho não, projetão de passar por toda a obra do Lovecraft, né? Já começamos, na verdade, com a Criatura da Caverna. Hoje nós vamos postar a segunda obra dele, que é O Alquimista, de 1908, portanto ele tinha 18 anos, né? Vocês já vão perceber aí uma evolução incrível da maturidade da escrita, da qualidade do texto e tal. Vocês vão ver como é que pode, né? Um cara de 15 para 18 anos já deu esse salto de qualidade. Nós iremos passando por toda a obra. Espero que mantenhamos nossa sanidade para não acontecer que nem aconteceu com Robert Blake, quando a gente entrar lá no Mito Cthulhu, né? Então vamos lá. Ao longo dessa viagem, vamos chegar no Dagon, aí o Dagon eu reposto, eu já postei no passado, e depois o Cthulhu Cthulhu, e iremos então até chegar na última obra dele, que foi essa da semana passada, o Habitante das Trevas, ou o Visitante das Trevas, conforme vocês preferirem, né, a tradução. Vamos lá, eu vou pedir mais uma vez aquele like, se possível se vocês puderem já dar o like logo de saída, né? Porque às vezes a gente até gosta, mas esquece depois, a vida é um tanto corrida, né? E compartilhar, comentar, tudo que alimenta lá os Great Old Ones, o algoritmo do YouTube. Espero que. Porque aí o que acontece? Tem tanta postagem hoje em dia no YouTube, no mundo, que se você não tiver uma situação de compartilhamento, de demonstração de interesse, essa é a lógica do algoritmo, né? Se não tiver isso, você não é mostrado, você não é visto, é raramente visto. Você é uma gota num oceano, então acaba que o canal nunca se expande, né? Então, seria muito importante que vocês compartilhassem, principalmente. Compartilhar, como eu disse na postagem passada, é simples. Você entra lá na opção compartilhar e copia o link, simplesmente. Aí isso já é entendido como demonstração de interesse. E já começa a aumentar a exposição do canal. É muito importante fazer isso. Então, vamos lá de o Alquimista. Ah, sim, um detalhe, né? Eu li uma vez só ilustrando o que eu acabei de falar. Eu li recentemente um artigo que o cara dizia o seguinte: é tanta postagem no mundo no YouTube, são milhões e milhões e milhões, que você, se quisesse assistir, é só para ter uma ideia, né? Se você não vai acontecer, a situação é essa. Mas se você quisesse assistir tudo que é postado novo num único dia, você ia levar 50 anos assistindo o vídeo. Para ver, né? Então é um mar, né? Cabe um Cthulhu dentro, tranquilamente. É um oceano de postagens, de todo tipo de tamanho, todo tipo de formato, todo tipo de qualidade, todo tipo de objetivo e para todo tipo de público, né? Então, nós aqui vamos continuar nos nossos clássicos do terror, de vez em quando alguma postagem de alguém que não é assim clássico do terror, mas são algumas escritas minhas. Vamos continuar intercalando. A propósito, como eu disse na semana passada, recomendo uma vasculhada no canal. A gente já tem 201 postagens, né, de vários tipos, tudo do terror, é claro. É interessante dar uma olhada lá. Quem sabe vocês gostam de alguns outros estilos, né, além do Lovecraft. Então é isso aí, uma saudação para todo mundo, muito obrigado aí pelos comentários e likes e pela aceitação em geral dessas últimas postagens. E vamos lá, O Alquimista, 1908, a segunda obra de Howard Phillips Lovecraft. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos.
O Alquimista, 1908, H.P. Lovecraft. No alto, coroando o cume gramado de um monte entumecido, cujos lados são arborizados perto da base com as árvores retorcidas da floresta primitiva, fica o antigo castelo de meus ancestrais. Durante séculos, suas altas ameias desprezaram a paisagem selvagem e acidentada ao seu redor, servindo como lar e fortaleza para a orgulhosa casa cuja honrada linhagem é mais antiga até do que as muralhas cobertas de musgo do castelo. Estas antigas torres, manchadas pelas tempestades de gerações e desmoronando sob a lenta, mas poderosa pressão do tempo, formaram nos tempos do feudalismo uma das fortalezas mais temidas e formidáveis de toda a França. De seus parapeitos machicolados e ameias guarnecidas, barões, condes e até reis foram desafiados, mas nunca seus espaçosos salões ressoaram com os passos do invasor. Mas, desde aqueles anos gloriosos, tudo mudou. Uma pobreza pouco acima do nível de extrema necessidade, junto com um nome orgulhoso que proíbe seu alívio pelas atividades da vida comercial, impediram os descendentes de nossa linhagem de manter suas propriedades em seu esplendor primitivo. E as pedras caindo das paredes, a vegetação crescida nos parques, o fosso seco e empoeirado, os pátios mal pavimentados e as torres tombadas do lado de fora, bem como os pisos caídos, os lambris carcomidos e as tapeçarias desbotadas no interior, todos contam uma história sombria de grandeza decaída. Com o passar dos tempos, primeiro uma, depois outra das 4 grandes torres foram deixadas em ruínas, até que finalmente apenas uma única torre abrigou os descendentes tristemente reduzidos dos outrora poderosos senhores da propriedade. Foi em um dos amplos e sombrios aposentos desta torre remanescente que eu, Antoine, último dos infelizes e malditos condes de C, vi pela primeira vez a luz do dia, há 90 longos anos. Dentro dessas paredes e entre as florestas escuras e sombrias, as ravinas e grutas selvagens da encosta abaixo, foram passados os primeiros anos da minha vida conturbada. Meus pais eu nunca conheci. Meu pai foi morto aos 32 anos, um mês antes de eu nascer, pela queda de uma pedra de algum modo desalojada de um dos parapeitos desertos do castelo. E minha mãe, tendo morrido no meu nascimento, meus cuidados e educação recaíram apenas sobre um servo remanescente, um homem velho e confiável, de considerável inteligência, cujo nome eu lembro como Pierre. Eu era filho único, e a falta de companheirismo que esse fato me acarretava foi aumentada pelo estranho cuidado de meu idoso tutor, ao me excluir da associação com as crianças camponesas, cujas moradas se espalhavam aqui e ali nas planícies que cercam a base do morro. Naquela época, Pierre disse que essa restrição me foi imposta porque meu nascimento nobre me colocou acima de tal companhia plebeia. Agora eu sei que seu objetivo real era manter longe dos meus ouvidos as histórias despropositadas da terrível maldição sobre nossa linhagem, que eram contadas e amplificadas todas as noites pelos simplórios arrendatários, enquanto conversavam em tom abafado ao brilho de suas lareiras. Assim, isolado e entregue aos meus próprios recursos, passei as horas da minha infância debruçado sobre os antigos tomos que enchiam a assombrada biblioteca do castelo, e vagando sem objetivo ou propósito pela poeira perpétua da madeira espectral que veste o lado da colina perto de seu sopé. Talvez tenha sido um efeito de tal ambiente que minha mente logo adquiriu um tom de melancolia. Aqueles estudos e atividades que compartilham da natureza sombria e oculta mais fortemente chamaram minha atenção. De minha própria raça, foi-me permitido aprender singularmente pouco, mas o pouco conhecimento que consegui obter parecia me deprimir muito.
Talvez tenha sido no início apenas a manifesta relutância de meu antigo preceptor em discutir comigo minha ascendência paterna que deu origem ao terror que eu já senti ao mencionar minha grande casa. Mas, à medida que saía da infância, fui capaz de juntar fragmentos desconexos de discurso, deixados escapar da língua relutante que começara a vacilar na aproximação da senilidade, que tinha uma espécie de relação com uma certa circunstância que eu sempre julgara estranha, mas que agora se tornava vagamente terrível. A circunstância a que me refiro é a tenra idade em que todos os condes de minha linhagem chegarão ao fim. Embora até então eu tivesse considerado isso como um atributo natural de uma família de homens de vida curta, depois refleti longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a relacioná-las com as andanças do velho, que muitas vezes falava de uma maldição que durante séculos impedira que a vida dos detentores de meu título excedesse em muito o período de 32 anos. No meu 21º aniversário, o idoso Pierre me deu um documento de família que ele disse ter sido passado por muitas gerações, de pai para filho e mantido por cada possuidor. Seu conteúdo era da natureza mais surpreendente e sua leitura confirmou a mais grave de minhas apreensões. Naquela época, minha crença no sobrenatural era firme e profunda, senão eu deveria ter descartado com desprezo a incrível narrativa que se desenrolava diante de meus olhos. O jornal me levou de volta aos dias do século XIII, quando o velho castelo em que eu me sentava era uma fortaleza temida e inexpugnável. Falava de um certo homem antigo que outrora morara em nossas propriedades, uma pessoa de não pequenas realizações, embora pouco acima da categoria de camponês, pelo nome Michel, geralmente designado pelo sobrenome de Mauvais ou Maligno, por causa de sua sinistra reputação. Ele havia estudado, além do costume de seu tipo, buscando coisas como a pedra filosofal ou o elixir da vida eterna, e tinha fama de sábio nos terríveis segredos da magia negra e da alquimia. Michel Mauvais teve um filho chamado Charles, um jovem tão proficiente quanto ele nas artes ocultas, que por isso foi chamado Le Sorcier, ou o feiticeiro. Este par, evitado por todas as pessoas honestas, era suspeito das práticas mais hediondas. Dizem que o velho Michel queimou sua esposa viva, como um sacrifício ao diabo, e o inexplicável desaparecimento de muitas crianças camponesas foi colocado na temida porta destes dois. No entanto, através das naturezas sombrias do pai e do filho, corria um raio redentor da humanidade. O velho malvado amava sua prole com feroz intensidade, enquanto o jovem tinha por seu pai uma afeição mais do que filial. Uma noite, o castelo na colina foi lançado na mais selvagem confusão pelo desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henry, o conde. Um grupo de busca, chefiado pelo pai frenético, invadiu o chalé dos feiticeiros e lá se deparou com o velho Michel Mauvais, ocupado sobre um enorme caldeirão fervendo violentamente. Sem causa certa, na loucura desgovernada de fúria e desespero, o conde colocou as mãos sobre o velho bruxo e antes que ele o soltasse, sua vítima não existia mais. Enquanto isso, servos alegres proclamavam a descoberta do jovem Godfrey em uma câmara distante e inutilizada do grande edifício, contando tarde demais que o pobre Michel havia sido morto em vão. Quando o conde e seus associados se afastaram da humilde residência do alquimista, a forma de Charles Le Sorcier apareceu entre as árvores. A conversa animada dos serviçais de pé lhe disse o que havia acontecido, mas ele parecia, a princípio, indiferente ao destino de seu pai. Então, avançando lentamente ao encontro do conde, ele pronunciou, com sotaque monótono, mas terrível, a maldição que sempre assombrou a casa de C. Que nenhum nobre de tua linhagem assassina sobreviva para atingir uma idade maior que a tua.
falou ele, quando, saltando de repente para trás na Floresta Negra, tirou da túnica um frasco de líquido incolor que jogou no rosto do matador de seu pai, enquanto ele desaparecia atrás da cortina negra da noite. O conde morreu sem pronunciamento e foi sepultado no dia seguinte, mas pouco mais de 32 anos a partir da hora de seu nascimento. Nenhum vestígio do assassino foi encontrado, embora bandos implacáveis de camponeses vasculhassem os bosques vizinhos e os prados ao redor da colina. Assim, o tempo e a falta de um lembrete embotaram a memória da maldição na mente da família do falecido conde, de modo que quando Godfrey, causa inocente de toda a tragédia e agora portador do título, foi morto por uma flecha enquanto caçava na idade de 32 anos. Não havia pensamentos, exceto os de tristeza por sua morte. Mas quando, anos depois, o próximo jovem conde, de nome Robert, foi encontrado morto em um campo próximo, sem causa aparente, os camponeses contaram em sussurros que seu senhor havia acabado de completar 32 anos, quando surpreendido pela morte prematura. Louis, filho de Robert, foi encontrado afogado no fosso na mesma idade fatídica, e assim ao longo dos séculos correu a sinistra crônica. Henris, Roberts, Antoines e Armand, arrancados de vidas felizes e virtuosas, quando pouco abaixo da idade de seu infeliz ancestral em seu assassinato. Que eu tinha no máximo mais 11 anos de existência foi-me confirmado pelas palavras que li. Minha vida, antes considerada de pequeno valor, agora se tornava mais querida para mim a cada dia, à medida que mergulhava cada vez mais fundo nos mistérios do mundo oculto da magia negra. Isolado como estava, a ciência moderna não me impressionou, e trabalhei como na Idade Média, tão envolvido quanto o velho Michel e o jovem Charles na aquisição do aprendizado demonológico e alquímico. No entanto, por mais que eu lesse, de maneira alguma poderia explicar a estranha maldição em minha linha. Em momentos extraordinariamente racionais, chegava mesmo a buscar uma explicação natural, atribuindo as mortes prematuras de meus ancestrais ao sinistro Charles Le Sorcier e seus herdeiros. No entanto, tendo descoberto após uma investigação cuidadosa que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu voltaria aos estudos de ocultismo e mais uma vez me esforçaria para encontrar um feitiço que libertaria minha casa de seu terrível fardo. Em uma coisa eu estava absolutamente resolvido. Eu nunca deveria me casar, pois já que nenhum outro ramo da minha família existia, eu poderia acabar com a maldição junto comigo. Quando me aproximava da idade de 30 anos, o velho Pierre foi chamado para o além. Sozinho, enterrei-o sob as pedras do pátio pelo qual ele adorava passear em vida. Assim, fiquei pensando em mim mesmo como a única criatura humana dentro da grande fortaleza, e em minha completa solidão, minha mente começou a cessar seu vão protesto contra a destruição iminente, a quase se reconciliar com o destino que tantos de meus ancestrais tinham conhecido. Grande parte do meu tempo estava agora ocupado na exploração dos salões e torres arruinados e abandonados do velho castelo, que na juventude o medo me fizera evitar, e alguns dos quais o velho Pierre me disse uma vez que não foram pisados por pés humanos por mais de 4 séculos. Estranhos e impressionantes foram muitos dos objetos que encontrei. Móveis cobertos pela poeira das eras e desmoronando com a podridão da longa umidade encontraram meus olhos. Teias de aranha em uma profusão nunca antes vista por mim foram tecidas em todos os lugares, e morcegos enormes batiam suas asas ósseas e misteriosas por todos os lados da escuridão de outra forma desabitada. Da minha idade exata até dias e horas, mantive um registro muito cuidadoso, pois cada movimento do pêndulo do enorme relógio na biblioteca revelava muito da minha existência condenada. Por fim, aproximei-me daquele tempo que por tanto tempo tinha visto com apreensão.
como a maioria de meus ancestrais, havia sido capturada pouco antes de atingir a idade exata do Conde Henri em seu fim, eu estava a cada momento atento à chegada da morte desconhecida. De que forma estranha a maldição deveria me alcançar, eu não sabia, mas estava decidido pelo menos a não me considerar uma vítima covarde ou passiva. Com um novo vigor, dediquei-me ao exame do antigo castelo e de seu conteúdo. Foi em uma das mais longas das minhas excursões de descoberta, na parte deserta do castelo, menos de uma semana antes daquela hora fatal que senti que deveria marcar o limite máximo de minha estada na Terra, além da qual eu não poderia sequer ter a menor esperança de continuar a respirar, que me deparei com o evento culminante de toda a minha vida. Passei a maior parte da manhã subindo e descendo escadas, meio arruinadas em uma das torres antigas mais dilapidadas. À medida que a tarde avançava, procurei os níveis mais baixos, descendo no que parecia ser um local de confinamento, ou um depósito de pólvora escavado mais recentemente. Enquanto eu atravessava lentamente a passagem incrustada de salitre ao pé da última escada, a pavimentação ficou muito úmida e logo vi, à luz de minha tocha bruxuleante, que uma parede vazia e manchada de água impedia minha jornada. Voltando-me para refazer meus passos, meus olhos caíram sobre um pequeno alçapão com uma argola, que estava logo abaixo de meu pé. Fazendo uma pausa, consegui com dificuldade levantá-la, ao que se revelou uma abertura negra, exalando vapores nocivos que fizeram minha tocha crepitar e revelando no brilho instável o topo de um lance de degraus de pedra. Assim que a tocha que baixei nas profundezas repelentes ardeu livre e firmemente, comecei minha descida. Os degraus eram muitos, e levavam a uma passagem estreita e lajeada de pedra, que eu sabia que devia estar bem no subsolo. Essa passagem era grande e terminava em uma enorme porta de carvalho, pingando com a umidade do lugar e resistindo vigorosamente a todas as minhas tentativas de abri-la. Cessando depois de um tempo meus esforços nessa direção, eu havia recuado um pouco em direção aos degraus, quando de repente caiu em minha experiência um dos choques mais profundos e enlouquecedores capazes de ser recebidos pela mente humana. Sem aviso, ouvi a pesada porta atrás de mim se abrir, lentamente, sobre suas dobradiças enferrujadas. Minhas sensações imediatas eram incapazes de análise. Ser confrontado em um lugar tão deserto quanto eu julgara o velho castelo, com evidência da presença de homem ou espírito, produziu em meu cérebro um horror da mais aguda descrição. Quando finalmente me virei e encarei a sede do som, meus olhos devem ter saído de suas órbitas com a visão que viram. Ali, na antiga porta gótica, estava uma figura humana. Era de um homem vestido com um gorro e uma longa túnica medieval de cor escura. O cabelo comprido e a barba esvoaçante eram de um preto terrível e intenso e de uma profusão incrível. Sua testa, alta além das dimensões usuais, suas bochechas fundas e cheias de rugas, e suas mãos longas em forma de garras e nodosas, eram de uma brancura de mármore mortal como nunca vi em um outro lugar no homem. Sua figura, esbelta nas proporções de um esqueleto, era estranhamente curvada e quase perdida nas dobras volumosas de sua roupa peculiar. Mas o mais estranho de tudo eram seus olhos, cavernas gêmeas, de escuridão abismal, profunda em expressão de compreensão, mas desumana em grau de maldade. Estes estavam agora fixados em mim, perfurando minha alma com seu ódio e me enraizando no local onde eu estava. Por fim, a figura falou com uma voz retumbante, que me gelou com seu vazio maçante e malevolência latente.
A língua em que se vestia o discurso era aquela forma degradada do latim, em uso entre os homens mais cultos da Idade Média, e que me foi familiar por minhas prolongadas pesquisas nas obras dos antigos alquimistas e demonologistas. A aparição falou da maldição que pairou sobre minha casa. Falou-me do meu fim próximo. Insistiu no erro perpetrado por meu ancestral contra o velho Michel Mauvais e se regozijou com a vingança de Charles Le Sorcier. Ele contou como o jovem Charles escapou na noite, retornando anos depois para matar Godfrey, o herdeiro, com uma flecha, assim que se aproximava da idade que seu pai tinha quando foi assassinado. Como ele havia secretamente retornado à propriedade e se estabelecido, desconhecido, na mesma câmara subterrânea deserta, cuja porta agora emoldurava o narrador hediondo. Como ele havia capturado Robert, filho de Godfrey, em um campo, enfiado veneno em sua garganta e o deixado morrer aos 32 anos, mantendo assim as previsões sujas de sua maldição vingativa. Neste ponto, fiquei imaginando a solução do maior mistério de todos, como a maldição havia sido cumprida desde aquela época em que Charles Le Sorcier deveria, no curso da natureza, ter já morrido, pois o homem divagava em um relato da profunda alquimia, estudos dos dois magos, pai e filho, falando mais particularmente das pesquisas de Charles Le Sorcier sobre o elixir que deveria conceder a quem dele tomasse vida eterna e juventude. Seu entusiasmo parecia por um momento remover de seus olhos terríveis a maldade negra que antes me assombrava, mas de repente o brilho diabólico retornou, e com um som chocante como o assobio de uma serpente, o estranho ergueu um frasco de vidro com a evidente intenção de acabar com minha vida, como Charles Le Sorcier, 600 anos antes, havia terminado com a de meu antepassado. Impulsionado por algum instinto preservador de autodefesa, quebrei o feitiço que até então me mantinha imóvel e lancei minha tocha, agora moribunda, na criatura que ameaçava minha existência. Ouvi o frasco quebrar inofensivamente contra as pedras da passagem, enquanto a túnica do homem estranho pegava fogo e iluminava a cena horrível com um brilho medonho. O grito de medo e malícia impotente, emitido pelo pretenso assassino, provou ser demais para meus nervos já abalados, e eu caí de bruços no chão viscoso, em um desmaio total. Quando finalmente meus sentidos voltaram, tudo estava assustadoramente escuro, e minha mente, lembrando o que havia ocorrido, encolheu-se com a ideia de ver mais, mas a curiosidade superou tudo. Quem, eu me perguntei, era esse homem do mal e como ele entrou dentro das muralhas do castelo? Por que ele deveria procurar vingar a morte de Michel Mauvais? E como a maldição foi continuada por todos os longos séculos, desde a época de Charles Le Sorcier? O medo de anos foi tirado do meu ombro, pois eu sabia que aquele a quem eu havia derrubado era a fonte de todo o perigo da maldição. E agora que estava livre, ardia no desejo de aprender mais sobre a coisa sinistra que assombrava minha linhagem há séculos e fazia de minha própria juventude um pesadelo duradouro. Determinado a continuar explorando, apalpei meus bolsos em busca de sílex e aço e acendi a tocha não utilizada que tinha comigo. Em primeiro lugar, uma nova luz revelou a forma distorcida e enegrecida do misterioso estranho. Os olhos horríveis estavam agora fechados. Não gostando da visão, eu me virei e entrei na câmara além da porta gótica. Aqui encontrei o que parecia muito com o laboratório de um alquimista. Em um canto havia uma imensa pilha de metal amarelo brilhante, que brilhava maravilhosamente à luz da tocha. Pode ter sido ouro, mas não parei para examiná-lo, pois estava estranhamente afetado pelo que havia sofrido. Na extremidade mais distante do apartamento, havia uma abertura que dava para uma das muitas ravinas selvagens da floresta escura da encosta. Cheio de admiração, mas agora percebendo como o homem obteve acesso ao castelo, continuei a retornar.
eu pretendia passar pelos restos do estranho com o rosto virado, mas ao me aproximar do corpo, parecia ouvir dele um som fraco, como se a vida ainda não estivesse totalmente extinta. Horrorizado, virei-me para examinar a figura carbonizada e enrugada no chão. Então, de repente, os olhos horríveis, ainda mais negros do que o rosto queimado em que estavam colocados, se arregalaram com uma expressão que não consegui interpretar. Os lábios rachados tentavam emoldurar palavras que eu não conseguia entender bem. Uma vez peguei o nome de Charles Le Sorcier e novamente imaginei que as palavras anos e maldição saíam da boca torcida. Ainda assim, não conseguia entender o significado de seu discurso desconexo. Em minha evidente ignorância de seu significado, os olhos arregalados mais uma vez brilharam malévolos para mim, até que, impotente como eu via meu oponente, eu tremi ao observá-lo. De repente, o desgraçado, animado com sua última explosão de força, ergueu a cabeça lamentável do pavimento úmido e afundado. Então, enquanto eu permanecia paralisado de medo, ele encontrou sua voz e, em seu último suspiro, gritou aquelas palavras que sempre assombraram meus dias e minhas noites. Tolo! Ele gritou. Você não consegue adivinhar meu segredo? Você não tem cérebro pelo qual possa reconhecer a vontade que ao longo de 6 longos séculos cumpriu a terrível maldição sobre tua casa? Não te falei do grande elixir da vida eterna? Você não sabe como o segredo da alquimia foi resolvido? Eu te digo, sou eu, que vivi 600 anos para manter minha vingança, pois eu sou Charles Le Sorcier. Fim.